Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá a todos, olá minha esposa maravilhosa. Sejam bem-vindos. Hoje uma mesa muito especial. Uma mesa onde a gente vive a palavra em movimento. E o tema da mensagem hoje é: Deus não precisa de ajuda. Em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus está liberando 3 promessas sobre a vida de Abraão. E a gente entende nesse texto o quanto Abraão faz literalmente parte de todos nós. Ele aqui recebe 3 promessas aonde está condicionado a sua geração. Então a gente entende que os filhos de Abraão viverão essas promessas. E o tempo passa depois que Abraão recebe. E Abraão e Sara, sua esposa, Abraão já com 85 anos, Sara com 75. E Sara tem uma ideia para ajudar que a promessa se cumpra. Sara decide ajudar a Deus e ela autoriza que Abraão se deite com Agar para que Agar gere um filho, uma vez que Sara é estéril, humanamente falando. Ela não poderia gerar filhos. Então, ela permite. Abraão concorda. Abraão se deita com Agar. E Agar engravida, tem um filho. E o tempo passa. Quando esse filho tem 13 anos, Abraão vai à presença de Deus e pede a Deus que as promessas se cumpram através do seu filho. E Deus diz: não, Abraão, você não será através dele, será através de um filho seu e de Sara. E como a gente conhece a história, Sara engravida, vem à vida Isaac, e a promessa de Deus se cumpre. Mas o que nos ensina nessa palavra é que Deus não precisa de ajuda, ou de ajudinha, ou de boas ideias, mas eu tenho uma boa intenção. Deus não precisa. Aquele que liberou as promessas sobre Abraão é aquele que está acima de todas as coisas. Ele é o dono do tempo, ele é o dono das decisões, ele é o alfa, o ômega, o início, o meio, o fim. Sara teve talvez as melhores das intenções. Sara pensou assim: eu sou a culpada, eu não posso gerar, então as promessas do meu marido não se cumprirão. E a gente, quantas vezes a gente não se sentiu culpado por alguma promessa que não se cumpre e a gente tenta de alguma forma ajudar que a promessa se cumpra. E é muito incrível porque a história, a gente acompanhando a história, o filho de Agar e o filho de Sara, eles acabam tendo um duelo, porque a vida inteira Isaac é perseguido por Ismael, filho de Agar. E quantas vezes as nossas decisões em ajudar a Deus, dar uma ajudinha, Deus precisa, a gente acaba tendo consequências que a gente leva por muito e muito tempo. Eu recebi uma palavra há anos atrás, inclusive, por alguém que está aqui nessa mesa hoje, pastor Valdir, e essa palavra hoje vem se cumprindo, e mais do que isso, eu recebi inúmeras palavras depois disso. E eu, assim como Sara, tentei dar uma mãozinha para Deus, tentei dar uma ajudinha para que os planos que estavam demorando acontecessem. Então, eu, através das mensagens no YouTube, nas mensagens do Instagram,
Existe uma coisa chamada impulsionamento, onde você coloca dinheiro para que a sua mensagem vá mais longe. É uma forma humana de fazer com que mais pessoas vejam as mensagens. E certo dia Deus fala para mim, literalmente, eu não preciso da sua ajuda. Todas as vezes que você colocar a mão nas coisas que Deus quer fazer, você vai dar passos para trás. Então, inclusive com essa equipe que aqui está, eu conversei com o Nick e falei, Nick, nós vamos cancelar tudo. Nós tínhamos contratado empresas de impulsionamento, de inteligência, para que os nossos vídeos do YouTube fossem mais longe, para que os vídeos do Instagram fossem mais longe. E eu falei, Nick, acabou. Deus falou que vai ser do jeito dele, no tempo dele. E eu não quero mais colocar a mão. Eu não vou mais ajudar as coisas a acontecerem. E a gente encerrou tudo. E hoje estávamos aqui, antes dessa gravação, falando sobre isso. Sobre como Deus tem feito de uma forma orgânica, dentro do tempo dele. Quantas pessoas têm sido atingidas. Não tem a ver com o que eu falo, o que eu faço. Tem a ver com os planos e propósitos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Não precisamos dar jeitinho. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui na mesa. Para você que está em casa assistindo. Quantas vezes assim você, como Sara, como eu, tentou dar um jeitinho? Cida? Quantas vezes, Cida? Pastora, pastor? Douglas, Sabrina, amor. Isso não tem a ver com o jeito. Isso tem a ver com aquele que liberou a promessa sobre a sua vida. Não sejamos como Sara. Não sejamos como o Tiago. Não tente dar um jeitinho para que as suas coisas vão mais longe. No tempo certo, da forma certa, no momento certo. Tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, ela irá se cumprir. Se posicione, seja obediente à palavra. Esse estúdio é uma palavra, é uma promessa, é um cumprimento. Eu me movimentei no momento que era para me movimentar, para que isso tudo acontecesse. Hoje, estamos aqui, em um lugar onde Deus já tinha pensado muito tempo antes. E no tempo certo, as coisas aconteceram. Então eu deixo para vocês, dessa mesa, para vocês que estão em casa, que não tente ajudar. Não tente achar que você teve uma brilhante ideia, ou o meu coração está cheio de intenções boas. A gente acaba condicionando as coisas, a nossa intenção, as vontades para que as coisas se cumpram. Só que quem decide o tempo, quem decide aonde, quem decide como, não somos nós. Nós apenas recebemos a palavra, apenas recebemos a promessa. Então, o que fica para nós é: espere no Senhor, não acelere o processo, não coloque a sua mão. Todas as vezes que você entrar na frente, todas as vezes que você colocar a sua mão, Deus vai tirar dele. Você vai dar um passo para trás e vai vir aquela dúvida: por que não acontece? Quantas vezes você perguntou: mas por que as coisas não vão para frente? Por que não dão certo? Eu tenho feito tantas coisas, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ei, é isso. Você tem feito tantas coisas. Mas será que essas são as coisas que Deus quer que você faça? Será que você não está se intrometendo num processo? Será que você, em vez de tentar acelerar, não deveria estar vivendo o processo? Será que a gente não deve, literalmente, ser obediente, buscar em oração, ter a sensibilidade, reconhecer a voz daquele que fala conosco e aguardar o tempo certo, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas? Por isso, você que está nos assistindo, tira a mão, tire o pé, saia da frente, para de fazer tudo com boa intenção, para que os propósitos e os planos se cumpram. Eu não estou falando que você não tem que fazer nada, mas pare de querer ajudar a Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é perfeito.
feito. Eu oro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, o entendimento dos céus, que você entenda, que você tenha discernimento daquele que fala contigo. Espere o tempo correto para se movimentar, mas não se movimentar de uma forma humana, que às vezes vai fazer você retroagir, e sim de uma forma que você ande de encontro ao seu propósito. Não desista. Deus é contigo.